vou só esperar a Núbia entrar pra gente começar, tá bom? E aí, queria ter um retorno de vocês. Vocês conseguem me ouvir bem? Ao contrário, a câmera, virar sua câmera, foco na sua câmera para virar. Peraí. Me ajuda aqui, Ju. Então, dois negocinhos, pra lá e pra cá. Achou? Olá! Tudo bem? Você consegue me ouvir? Tá tudo bem? Você tá conseguindo escutar o áudio da intérprete? Sim, tô conseguindo ouvir. E você, tá conseguindo ouvir o intérprete? Sim, tô ouvindo bem. Ok. Tudo ótimo. Tá Tudo bom? ótimo. Ansioso. Então vamos lá. Que bom! Obrigada, Núbia, por participar aqui da nossa live. É muito importante. É bom para as pessoas entenderem, saberem, né, questões relacionadas. E importante a gente estar junto com os intérpretes também, porque tem muita gente que acompanha o canal e que não conhece, né? E que aí as pessoas podem acompanhar tanto em Libras quanto em língua portuguesa e compartilhar essas informações. Então, muito obrigada. E tá tudo bem? Saúde boa? Tá em casa? Tudo bem, tudo bem. Eu não tô em casa, não. Hoje eu vim aqui pra Fatah, na minha sala, porque aqui é mais silencioso, barulho, não tem muito barulho, mas eu tô com um pouco de medo da internet aqui, porque se a internet ficar fraca, né? Porque na minha casa é melhor. Mas eu acho que aqui tá bom. Tá ouvindo bem? Tá conseguindo me ver? A luz tá boa, eu consegui uma luz aqui também. Tá tranquilo, tá ótimo. E o seu intérprete, quando fala, dá um leve delayzinho para a gente escutar daqui e até voltar. Então, a gente faz pequenas pausas entre uma fala e outra. Tá bom? Tá, ok. Não consigo. Então, primeira questão importante. Eu queria que você se apresentasse. Seu sinal, seu nome. Espera só um pouquinho. Eu preciso desativar aqui os comentários. Não aparece esse texto aqui. Não tem. Comentários ativados, já. Pronto, consegui. Então, o meu nome é Núbia. Esse é o meu sinal. E hoje eu trabalho na Igreja Batista da Lagoinha, já há 17 anos. Já passa rápido, né? Mas eu comecei em outra igreja. Lá no Ministério Consulus de outra igreja, eu me mudei para Lagoinha. Me convidaram para vir para cá, para Lagoinha. E eu entendi que foi um chamado de Deus.
Porque eu não queria. Porque antes lá eu já estava acostumada, 19 anos lá, porque Deus que mandou eu vir para cá, para Lagoinha. Então eu orei 2 anos, esperei, aí Deus falava, e eu obedeci. E aí mudei para cá, para Lagoinha. E aqui na Lagoinha já tem 17 anos. E lá na igreja eu fiquei 19 anos, sempre servindo o Ministério com surdos. E aqui eu sou pastora. Comecei como voluntária e aí depois como obreira. Aí depois, né, eu fui ungida pastora aqui mais ou menos em 2009. E na sua outra igreja, nos 17 anos, e na Lagoinha... Não, desculpa. Na outra igreja, 19 anos, e na Lagoinha, nossa, 33 anos dedicada. Muito tempo, né? Verdade. Uma vasta experiência, né? Quilométrica aí, né? De muitos anos-luz. Verdade. E você vem acumulando aí uma vasta experiência, né? A internet deu uma travada, né? A gente teve uma assistência técnica aqui, briguei até. Mas, enfim, você, na sua vasta experiência no Ministério Consulto, nesse trabalho na igreja, você mostra para as outras igrejas, para as demais igrejas, que não tem nem pessoas surdas, né? Que acontece na maioria. E aí eu queria te perguntar qual que é o desafio? O desafio desde quando você entrou na Lagoinha, no início, quais foram os obstáculos? Não, lá na outra igreja, os surdos eram um grupo menor. Então, lá nesse grupo, e aqui na Lagoinha era um grupo maior. Então, quando eu cheguei aqui, aí foi muito bom, porque a minha experiência, né, eu já tinha uma experiência maior. Então, eu já tinha contato com os surdos, então foi melhor. Mas, por exemplo, lá na minha outra igreja era diferente daqui da Lagoinha. O culto era diferente, a pregação era diferente. E eu sentia que, tipo, como? Era diferente. Mas aqui já tinha o Ministério Fatah. Ele já existia e eu conhecia. Né? Já vim em acampamentos aqui há muitos anos atrás. E eu vinha de vez em quando nos cursos daqui, participava, assistia. E também o pastor daqui, o Ronilson, eu já conheci ele há muito tempo, quando eu era jovem ainda. Então, foi fácil.
Eu vim pra cá. Mas o grupo, a equipe daqui era diferente. Parecia que, não sei. Parece que não me aceitava, não. Era difícil. Aí depois, né, comecei a relacionar, o relacionamento foi melhorando, foi aumentando, porque uma pessoa, né, que muda para outro lugar, então foi muito rápido, é difícil, porque é diferente. Mas aqui, o relacionamento foi melhorando. Comecei a ter mais contato com as pessoas, e aí aqui já com um grupo de dança, e eu também dançava lá na outra igreja. Então eu juntei as duas coisas, comecei a dançar junto também. Então o começo foi difícil me aceitarem, mas aí depois foi melhorando, foi ficando normal. Ah, que bom! E imagina só, começar um trabalho numa igreja que não tivesse nenhum ministério. Eu acredito que talvez seria um pouco mais difícil, né? E principalmente quando a gente vai conversar com o presidente da igreja, com o pastor, aceitar a criação desse ministério para pessoas surdas, né? No caso da Lagoinha, o presidente, o Márcio, ele sempre foi disponível, né? Desde muitos anos. E somos gratos a ele. Mas não é um cenário comum da gente ver, né? E aí, qual foi o ano que o Efatá foi criado? O Efatá, ele foi criado em 1997. 1992, desculpa. Que ele foi criado. Então, como? Era uma missionária da Jocum. E aí ela veio para cá. E aí começou, né, com uma equipe, explicou a importância do Ministério com surdos, né? E começou a evangelizar os surdos. Não, como era importante. E como era importante a evangelização dos surdos, né? E aí as pessoas ouviram, achou legal e começou o trabalho. Mas antes, né, tinha que conversar com o presidente, com o pastor Márcio. E aí conversaram com ele e ele aceitou. Então começou a visitar os surdos em casa. E aí começou, né, visitas e convidá-los para vir para Lagoinha. Então, assim, o Ministério Efatá, ele foi criado por uma missionária que veio aqui e ele explicou a importância da evangelização dos surdos. E aí o pastor Márcio aceitou e aí começou o trabalho aqui na Lagoinha. E eu imagino que, tendo um presidente, né, no caso o presidente Márcio, ele aceitar a chegada, né, das pessoas surdas do ministério. E o que você acha o que tocou ele para criar o Ministério Efatá? O que você acha que tocou ele, tipo, para ele começar o ministério? Então, eu não era daqui, então eu não estava aqui. Mas me falaram também que a história daqui foi escrita. Aí eu fui ler e também me falaram. Mas eu penso que o pastor Márcio, ele pensou, né, da importância de todos aprenderem de Jesus, de todos conhecerem Jesus e serem salvos. Então, o objetivo da igreja é o quê? É pregar a palavra de Deus e mostrar às pessoas a salvação, a importância da salvação. Então, como vai ser salvo? Primeiro tem que conhecer Jesus, aceitar Jesus e crer. E o pastor Márcio, ele pensou, né, que todos são iguais. Os surdos precisam também da salvação. Então, tem um grupo que cuida dos surdos, por exemplo. O ouvinte vai cuidar do surdo, mas ele não interpreta? Não sabe Libras? Como que isso acontece?
como que fica a comunicação? Então, eles precisam de uma equipe. Então, para aprender Libras, para poder cuidar deles. Então, eu pensei, né, pastor Márcio, né, os surdos são iguais aos ouvintes, eles também precisam ser salvos, eles precisam de Jesus. Então, vamos ter uma equipe dentro da igreja, vamos aproveitar a oportunidade de falar com os surdos. E eu penso o quê? Que até hoje as coisas têm crescido, elas têm melhorado. O pastor Márcio, hoje ele já tem uma mente mais aberta. E hoje está mais fácil, porque ele percebeu a importância, por exemplo, a janelinha, né, lá no culto, em congressos. Por exemplo, agora está tendo a conferência do Espírito Santo nesse momento. E nós, a equipe de intérpretes do EFATá, está lá na igreja interpretando. Então, os surdos, eles podem participar. A janelinha agora está maior, está um pouco maior. Então, está bem melhor de assistir. E os surdos têm me falado que está sendo ótimo. E também, né, eles se preocupam, né, com a roupa, como funciona lá na igreja. Agora está toda preta, a parede é preta. Então, como? Não dá para usar roupa preta, não combina. Então, assim, está tudo sendo preparado. As cores. E aí eu pergunto aos surdos, qual cor que fica melhor? Nós usamos a blusa cinza, tá bom? É vermelho, tá ótima. É branco, tá bom? Então, assim, a gente sempre tá trocando e perguntando aos surdos, né? Para eles verem, darem a opinião deles, porque eles são visuais, então precisam de ver com clareza. E eu falo para o pastor Márcio. E ele me responde, filha, você que sabe, você que entende de surdo, você que resolve. Então, eu hoje, para mim tá muito melhor. Porque a Ana Paula, ela perguntou, pai, por que o intérprete não usou uma blusa preta? É melhor. Aí ele foi me perguntou, aí eu falei, pastor Márcio, a igreja é preta, a parede é preta, como que eu vou usar roupa preta? Aí a intérprete que me ajuda sempre, que está aqui hoje traduzindo com voz, a Fran, ela é negra. Então, como que fica? A parede é negra, a pele dela é negra. E aí? É impossível ver a Libras. Então, aí ele foi falar, concordo. Filha, é verdade. Então, hoje, graças a Deus, a inclusão tem melhorado. Tá perfeito? Não, mas já tem crescido, já tem desenvolvido. Já tem melhorado, graças a Deus. Que bom e importante, né? O pastor Presidente Márcio ter essa consciência, né? Essa sensibilidade. Desculpa, isso é o sinal, né, Márcio? Ele não conhecendo, né, de surdo, aceitou a sugestão da Núbia, né? E aí eu queria te perguntar, no EFATá hoje tem quantos surdos que participam? Eu não sei ao certo a quantidade, eu não sei. Sabe por quê? Essa pergunta eu não gosto muito de responder, porque as pessoas sempre perguntam: quantos surdos tem na Lagoinha? Quantos tem nessa igreja? Parece que é uma competição, qual igreja tem mais surdo. E aí também, por exemplo, já há quase 30 anos. E aí, quantos surdos que tem? Mas na verdade, eu comecei o Ministério com Surdos, não tinha nada sobre surdez, não tinha nada na igreja. Você também, né? Há muito tempo conhece, você sabe. Os surdos, eles amam comunicar, amam conversar, bater papo. E antes não tinha nada disso.
só tinha igreja. E era mais fácil, na verdade. Então, a igreja era um lugar deles comunicarem. Os surdos iam, né? Era aquela quantidade enorme na igreja. Hoje é diferente. Hoje a gente está vivendo um período diferente. Os lugares têm acessibilidade, né? Então, a cultura, a arte, tudo tem interpretação. Cursos, vários cursos também, cursos diferentes hoje. Mas antes era muito diferente de hoje. Então, às vezes eu penso que se a igreja tiver um surdo, já é importante. É importante cuidar desse surdo, discipular esse surdo. Porque se tiver dois, amém, três, amém. Tem ministério que fica triste, só tem um surdo. Mas agradeça a Deus. Porque eu penso que é melhor uma ovelha chamar outra ovelha, um exemplo. Então, se nós somos comparados à ovelha, então se eles vêm para a igreja, vem intérprete, explicando a palavra de Deus, aí o surdo ele vai chegar, ele vai assistir e falar, nossa, que legal, que bom, me senti transformado. E aí vai chamar os outros amigos. E aí eles vêm também. Então vem um, vem dois, vem três, vem quatro, aí é mais fácil. Entendeu? O surdo, ele prega para outro surdo. E aí ele convida eles e eles vêm para a igreja. É mais fácil. E aí eu penso, são quantos? Né? Quantos? Não é importante a quantidade. O mais importante, ok, são 1, 2, 10, 50, amém. Mas eu certeza da quantidade eu não sei, na verdade, porque o surdo ele vem para a Lagoinha, aí ele se torna membro, ok. Aí depois ele visita outra igreja, aí fica lá. Aí fica 1 mês, 2, 3, 4 meses, 1 ano lá. Aí depois briga lá, ou sente saudades daqui, aí volta para cá. Então é isso que acontece sempre. Então o surdo ele vai, depois ele manda mensagem, ai, que saudade de você. Ai, eu tô aqui, eu tô sempre aqui. Podem vir me ver. Então, eu não prendo eles. Os surdos, eles são livres. Eles podem vir, ótimo. Frequentam aqui, ótimo. Vai visitar outra igreja? Ótimo. Isso é importante. O mais importante é estar firme com Jesus. É o que eu penso. Então, hoje aqui no Efatá tem muitos jovens. Antes não tinha. Não tinha de verdade. Mas agora tem aumentado. Então, de uns tempos para cá, tá, agora os adultos são surdos, antigamente eram surdos adultos. E hoje o público é mais jovem, de 18 anos. E aí o que acontece? Aí a palavra de Deus é comparada à semente, não é verdade? Então, por exemplo, tem surdo aqui, por exemplo, a Ana, ela é surda. E ela tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade e eu ensinava balé para ela. Ela era uma criancinha, começando Libras, não sabia sinais, nada, nada. Só ficava rindo. Só rindo. Libras, nada. Aí a mãe levava ela, eu ensinava balé para ela. Depois de mais ou menos 2 anos, ela sumiu. Desapareceu. Aí eu tinha 8 alunas surdas de balé, na época que eu ensinava. Aí depois acabou, e aí eles sumiram. Aí depois, o que aconteceu? O surdo, o Edinho, a tia dele, a tia do Edinho, me procurou e ela falou assim: Ô Núbia, eu tenho um sobrinho surdo, como que eu vou ensinar a palavra de Deus para ele? A minha família não tem intérprete na nossa igreja, o que eu faço? Aí eu falei com ela: nossa, que bom, que ótimo. Antes não tinha EBD. Aí eu pensei: eu vou criar uma escola bíblica dominical para ensinar para eles. E aí eu falei: ok, traz ele aqui.
Ah, mas ele tem uma namorada surda também. Eu falei, ótimo, vem os dois pra cá. E aí, o que aconteceu? Aí lá na sala, o Edinho vem e traz quem? A Ana. Aí eu, meu Deus, como assim? Eu conheci ela com 6, 7 anos de idade, dançando balé. Depois de 15 anos ela volta, entendeu? Então, assim, é uma semente. E tem tempo certo de germinar. É igual a nossa vida com Deus. Eu, no passado, eu plantei. E agora ela voltou com 15 anos de idade. E até hoje nós duas estamos juntas aqui no Efatá. Então, ela tem 20 anos hoje. E ela agora ela tem crescido. E eu tenho dado responsabilidades para ela cuidar dos surdos, jovens também. E aí ela me pergunta, eu ensino para ela, eu ajudo. E ela está cuidando deles, já tem ensinado a palavra de Deus para eles. Então, é uma multiplicação. A gente ensina, depois o outro vai ensinar o outro, e o outro, e o outro, e aí o grupo só vai aumentando. Então, eu penso que são sementes, e no tempo certo elas germinam. Então, nossa responsabilidade é de ensinar a palavra de Deus, é mostrar o Evangelho e a importância do Evangelho. E ter uma vida junto com Jesus, que é o principal. Porque no mundo tem muitas coisas, né? Tem muitas seduções, tem muita. E Jesus, igreja, e às vezes fica na dúvida. E eu, como pastora, eu preciso ensinar o caminho certo para eles. Então, o cuidado, o discipulado, o ensino. Então, mais ou menos hoje tem vários surdos vindo para a igreja. 60. Tem mais ou menos 60 surdos, né? Frequentando a igreja. Entendeu? Mais ou menos. Mas membro, tem muito mais, muito mais. Mas alguns membros, tipo, só de papel. Então, alguns vão em outra igreja e não fazem transferência. Então, muda, fica lá, porque eles pensam assim, tô com saudade, aí pega e volta. Então, eles estão livres, na verdade. É relevante a sua explicação e, de fato, concordo com você que não importa a quantidade, né? Importa ter essas pessoas interessadas a conhecerem e a buscar, né? E assistir a palavra de Deus também. E é isso, quantidade não importa. Se tiver, igual você falou, se tiver um surdo, a gente estará lá, né? E como que, quando tem uma pessoa ouvinte que não conhece nada da língua de sinais, como que vocês começam essa mediação? Aqui no Efatá, a gente tem um curso de Libras e tem muitos anos já. E ele continua. E eu sempre tenho preparado, tenho melhorado o nosso curso. Hoje, a gente tem que básico 1, 2, 3. Então, são seis módulos. Então, são mais ou menos 2 anos de curso. Então, é desde o comecinho do básico, o ensino, né, o alfabeto, datilologia. Hoje já tem cursos, tem 2 professores. Então, por exemplo, eu ensino a gramática, a história, eu explico, né, também a técnica, como interpretar. E aí, o surdo, né, o professor, ele ensina o quê? Então, são 2 horários divididos. Então, no primeiro horário sou eu e depois o surdo ensina. E o aluno, ele tem contato. Porque eu penso que é muito importante ter contato com o professor surdo.
Isso é muito importante. Então, às vezes, na sala, eu só fico observando. Às vezes, ajudo, dou apoio só. Mas quem ensina, quem incentiva, e também, né, dá ideias, incentiva. Então, eu ajudo, dou apoio para eles desenvolverem. Então, às vezes ele chega e a pessoa quer aprender, aí eu explico, ó, tem o curso, tem o inicial, a iniciação, que é o primeiro. Aí depois tem o básico. Aí depois tem. Esses dois são dois módulos, e tem o quinto, que é o intermediário. E o avançado, que é o sexto módulo. Mas aí eu explico, ó, o avançado, alunos, vocês estão prontos? Não, tem que estudar muito ainda, tem que estudar Libras sempre. Eu tenho mais de 30 anos já de experiência, mas eu estudo, eu continuo estudando. Então, eu vou em palestras, eu sempre estou indo em palestras, na UFMG, em vários lugares. Também com a Ronice, o sinal da Ronice é esse. Então, já fui lá em Florianópolis, lá em congressos com ela, né, congressos bilíngues de uma semana. Eu ia lá assistir. Então, eu continuo aprendendo. E eu leio livros, eu também faço várias coisas, eu estudo, eu pesquiso. Então, não paro, não pode parar. E também contato com o surdo é muito importante. Né? Eu sempre ensino para os alunos, eu falo, vocês precisam ter contato com os surdos, porque não adianta só estar numa sala de aula estudando. A gente precisa estar juntos, participar da vida dos surdos também. Então, não adianta só numa sala de aula ficar assistindo aula, não. Né? Tem que ir em festas de aniversário, em eventos, tomar sorvete, comer uma pizza. Então, isso é importante. Então, o intérprete, ele não pode só ficar seguindo uma escala. Tá, vou interpretar agora, deu minha hora, vou embora. Não. Eu sempre explico que precisa ter contato, estar junto, ter empatia, ter um relacionamento com o surdo. Isso é muito importante. É realmente muito importante. O aluno ouvinte, aprendiz de língua de sinais, tem mesmo que manter o contato, né? Pode ter uma situação, por exemplo, de um ônibus, uma pessoa surda, chateada, às vezes com vontade de chorar, né? E se tem uma pessoa próxima que tenha vontade de ajudar, se souber um pouco de língua de sinais, né, já vai ser um acolhimento, vai ser uma ajuda, vai ser uma interação, uma troca. E principalmente agora, né, onde a gente está passando por um momento de muito suicídio, né? Então, às vezes, uma pequena palavra, um sinal, né, de ajuda, situações também de pessoas surdas que separam, e tem igrejas que não têm intérprete. Às vezes a pessoa surda tem vontade de participar de algum culto, mas não tem, né, essa acessibilidade. Vamos pensar pessoas que moram mais distante, em Contagem, talvez, e ela quer vir até a Lagoinha, mas é distante. Às vezes tem um deslocamento que demora 2, 3 horas, e aí, pelo fato de muitas igrejas não terem, né, a presença do intérprete, e aí acaba que muitos ficam reclamando porque queria conhecer mais a Bíblia, eu acho difícil. E como que você acha, o que você acha desse processo? Como que é feito esse processo para o surdo conhecer a Bíblia? Aqui na Lagoinha, ou no geral? No geral. No geral.
Então, eu tenho uma história da Lourdes. Você conhece a Lourdes? Então, ela sempre conta essa história, né? Junto com a avó dela, que sempre ia na igreja, chegava na igreja, aí via só o povo falando, falando, e aí ela ficava na janela, aí ficava contando quantas lâmpadas tinha, quantas janelas tinham, quantos homens, quantas mulheres tinham na igreja, porque ela ficava lá, não sabia, né? E aí depois ela chegou aqui na Lagoinha e aí tinha intérprete, aí ela tem intérprete, aí aceitou Jesus e tá até hoje. Então é importante a igreja cristã ter intérprete. Porque, por exemplo, na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Batista, várias igrejas. O surdo, ele tem direito de escolher qual igreja ele quer ir, não é? Então, isso é importante, ter intérpretes em todas as igrejas, de tipos diferentes. Igrejas evangélicas que pregam e que ensinam sobre Jesus, que explicam sobre a salvação. Então, a palavra de Deus ela é difícil. Para nós que somos ouvintes também é difícil. Então, tem muita metáfora, tem muitas coisas. Às vezes, como que a gente consegue ler? A palavra de Deus, ela precisa o quê? De teologia, ter uma visão cultural, histórica, porque algumas coisas aconteceram lá atrás, em Israel, então, então depende de várias coisas, entende? A palavra de Deus, a Bíblia, ela é clara. Então, eu participo de um projeto chamado DOT. Não sei se você sabe. Já falaram para você? Não? Então, depois a gente vai conversar. Eu tô de olho em você para ajudar já nesse projeto. Você, viu, Mário? Por quê? É a tradução da Bíblia em Libras. Entendeu? Então começou já mais ou menos tem 3, 4 anos. E aqui em BH tenho um polo aqui em BH e eu sou responsável por esse polo. Hoje trabalha comigo, hoje trabalha pelo Zoom, né? Porque como então tem uma sala de estudos, tradutório pelo Zoom. Então tá eu, a Ana, tem outra surda de Uberlândia que tá junto. Então, como que acontece? Por exemplo, nós estamos estudando a tradução de Mateus. Então, tem um texto, um capítulo, a gente está estudando o capítulo 8. Então, tem várias Bíblias, e aí eu leio, pesquiso cada uma, dou uma lida em cada uma, e algumas palavras, né, são do grego. Então, a Ana, né, ela é tradutora em Libras, e eu sou intérprete de apoio dela. E aí, eu sou responsável por explicar o texto para ela. Ela vai ler o texto e eu também. Aí eu pergunto, tem alguma dúvida? Eu tenho dúvida nessa palavra aqui, o que significa? E aí eu explico para ela. Se eu não sei, aí eu vou pesquisar no grego, no português, vou pesquisar. Eu não consegui entender. Aí eu consegui entender, aí eu vou explico para ela. Aí ela, sim, ótimo, entendi. Então, ela o quê? Ela é a tradutora. Ela que dá as ideias, escolhas tradutórias e pronto. Aí ela na casa dela e eu na minha casa. E aí, por exemplo, Mateus, no versículo 1 até o 6. É um bloco. Aí primeiro a gente lê o capítulo todo, o capítulo inteiro. E depois a gente separa em blocos. E aí a gente estuda a tradução. E aí, por exemplo, versículo 1 até o 6.
Aí ela faz em Libras e manda um vídeo. Aí eu abro meu notebook, vejo o vídeo, e aí ela é outra surda, assiste, e eu também. E aí, tem alguma coisa que faz. Aí eu pego meu celular, e aí eu gravo, e aí depois eu pego o vídeo, escuto o áudio, e aí eu fico vendo tudo. Aí eu volto de novo, volto de novo. Porque se faltar alguma coisa, eu preciso falar. Ó, tá faltando, por exemplo, no texto fala que Jesus é o mestre. Aí ela tirou o mestre, ela esqueceu. Aí eu falei, ó, faltou a palavra mestre. Então, por exemplo, tem um versículo, no capítulo 8 de Mateus, que fala assim, ainda que seja... Não, deixa os mortos. Ah, tá, deixa os mortos na sua... Enterrar. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Ajudando a entender. Porque é difícil, aí eu... Como assim? Libras, deixa eu pensar. Um morto vai enterrar um morto? Como assim? A pessoa morreu. Aí outra pessoa também morreu. Como que vai enterrar a outra? Aí eu fiquei pensando. Aí eu estudei. Aí o que aconteceu? Primeira palavra, morto, significa o quê? Morte espiritual. Porque Jesus, ele falou, vem e me segue. Ah, não, primeiro meu pai, eu tenho que enterrar meu pai. Mas a Bíblia, ela explica o quê? O pai dele está morto? Não, não explica isso. Não explica nada disso. Aí eu pensei, o que Aí eu falei, então, primeiro o meu pai, aí depois que ele morrer, aí depois eu vou te sigo, entendeu? Então, tipo assim, espera, depois eu vou te seguir. Mas Jesus, ele chamou o quê? Na hora. Então eu tinha que ter falado, sim, eu vou. Jesus chamou Mateus, vem me segue. Aí Mateus obedeceu na hora, seguiu ele. Pronto. Mas esse homem não, ele pensou, ah não, meu pai, primeiro ele vai morrer, aí depois eu vou seguir Jesus. Aí Jesus responde, não, deixa a pessoa tem a morte espiritual, deixa que ela sepulte os mortos, entendeu? Então, preciso o quê? Estudar. Porque como que o surdo sozinho ele vai saber? Até o ouvinte não entende. Então, precisa estudar, pesquisar, né? Estar junto estudando. Ela trabalha mais, né? Porque a Libras, pronto, o projeto é um projeto futuro, onde os surdos vão ter um app, um aplicativo da Palavra de Deus em Libras. Então, o surdo, ele vai ler, tipo, ele não precisa saber português, porque é difícil, na verdade, mas aí vai ter um texto já pronto em Libras para ele. E também vamos ter um glossário próprio do capítulo. Então, depois tipo, tem uma palavra que o sinal, tipo, qual o sinal que é esse que usa? Então, é só assistir o glossário, o vídeo do glossário. Então, essa palavra eu não sei. Vai lá no glossário. Então, eles vão entender claro, entendeu? Então, hoje, a gente tem trabalhado 12 horas por semana. Sempre trabalhando na tradução da Bíblia. Então, hoje, o surdo, ele vai poder. Ele precisa estudar também a Bíblia. Eu acho que o ouvinte, ele pode estudar junto. Aqui no Efatá tem uma mulher surda jovem, ela me perguntou, ô Nubia, eu preciso saber como que eu tenho que namorar, o que é certo, o que é errado, o que a Bíblia fala, qual estudo eu devo fazer? Aí eu falei, você pode ler Romanos, é bom. Aí eu falei, se você ler e não entender, você pode me perguntar. Então, aí ela fez um vídeo me perguntando, aí eu li. E aí eu pensei
Aí eu faço um vídeo para eles, entendeu? Então é o quê? É uma troca. É uma troca de ensinar a Bíblia. Isso é importante. O surdo, ele precisa se esforçar mais. O ouvinte também se esforça. Mas para o surdo, ele tem que se esforçar mais ainda, dobrado. Então fica mais difícil, mas os dois, tanto o ouvinte como o surdo, eles têm que trabalhar juntos e estudar. Isso vai ser muito bom. Realmente. É verdade, importante a gente ter o ministério, né, que tenha um projeto, igual você falou, que traga esse entendimento da Bíblia para a pessoa surda. Agora, imagina se a gente não tivesse um ministério para o surdo, né? Como que ia ser esse acesso ao conhecimento da palavra de Deus? Quando eu era jovem, ali pelos meus 20, 23, 24 anos, eu fui à casa de um amigo, pastor Carlos, e o outro, outra Zélia. E aí eu ia muito à casa deles, eu ia assim, de segunda a sexta, que eu ia para casa deles, dava ali pelas 6 horas da noite até 10h30 da noite. Tinha dia que ia até às 11. E por quê? Com o objetivo de aprender a Bíblia, né? De entender. Aí eu ia lá todos os dias e isso foi por 1 ano. Eu fiquei 1 ano fazendo essa leitura de Gênesis até o Apocalipse. Então foi 1 ano para fazer uma leitura, era todos os dias, de segunda a sexta. E aí voltei, né, a fazer as novas leituras, sempre a cada um período de tempo, que o tempo vai só diminuindo, né? Depois, com 8 meses, eu já fiz a leitura. Aí, a terceira leitura, o tempo foi diminuindo. A última vez que eu peguei, que foi a 5ª vez que eu peguei para ler, eu terminei em 3 meses. Na 5ª vez que eu fui, né? Mas eu precisei ler 5 vezes para ter o entendimento. E é difícil. E eu não me considero uma pessoa conhecedora, porque são muitos itens, tem muita coisa, né? E eu gosto porque são várias histórias de conhecimento de mundo mesmo. Né? E eu um esforço muito grande. O ouvinte tem que se esforçar, mas para o surdo, né, é muito mais esforço por estar em outra língua. E, na sua opinião, a gente tem os pastores que são ouvintes. Desculpa, a internet travou. Um pastor ouvinte, ele precisa aprender língua de sinais para atender as pessoas surdas? O que você pensa sobre isso? Sim. É importante, né? O pastor ouvinte, ele aprender Libras. Tem algumas pessoas, né, que têm dificuldade de aprender, na verdade. Então, às vezes aprende, esquece, mas alguns conseguem. E também eu acho que o pastor da igreja, tudo bem, ok. Tem um grupo, né? Tem de ministério com surdo, mas o pastor presidente, o pastor da igreja deles precisam aprender um pouquinho. Porque o surdo, ele tem que se sentir parte, ele tem que estar junto, se sentir junto, sentir no corpo de Cristo. Aí se sentir incluso na igreja.
Então, o pastor saber, boa noite, a paz do Senhor, o surdo vai olhar, boa noite, a paz do Senhor. Isso é importante. Então, eu penso sim que o pastor ouvinte, ele precisa aprender Libras. Porque se ele sentir dificuldade, mas aprender o básico, pelo menos, é importante. E também é importante ter o pastor surdo. Isso é muito importante. Porque um surdo que estudou teologia, igual você falou. Eu estudei 3 anos de teologia. Eu sei tudo? Não. Mas eu estudo todos os dias, até hoje. Eu continuo estudando. Porque a palavra de Deus, ela sempre renova e ela é nova todos os dias. Então, sempre tem uma revelação que Deus fala. Então, a palavra de Deus ela não é um livro qualquer. A palavra de Deus é diferente. E Deus, ele fala comigo. Então, ele usa para falar outra vez. A palavra de Deus, e ela transforma vidas. Então, eu penso que o surdo também é importante estudar, ter uma formação, né, um curso de teologia, mas é diferente, por exemplo, tem o teólogo, tem o pastor, é diferente. Porque às vezes a pessoa estuda, mas ela não é pastor. O pastor é uma pessoa que cuida, que discipula. O teólogo, ele só estuda. Mas se o pastor que estuda teologia, aí é muito melhor. Porque aí junta as duas coisas, né? Então é melhor. Nossa, o tempo passou rápido. A gente também tem só mais 6 minutos, né? Que no Instagram a gente tem o limite, mas foi ótima, tá sendo ótima a nossa conversa. Eu sei que o ideal é ter um surdo. O surdo para ser pastor e missionário também? E aí a gente sabe que o ideal seria que tivesse um pastor surdo, um missionário surdo que pudesse fazer esse trabalho com as pessoas surdas, né? A gente acredita que seria uma interação mais fácil também. E na sua opinião, por que nas muitas igrejas a gente ainda não tem essa visibilidade em relação à pessoa surda poder ser pastor? Né? Igual na igreja da Lagoinha tem esse reconhecimento, mas algumas outras as pessoas não acreditam, né? Nessa capacidade do surdo ser pastor. O que você pensa sobre isso? O surdo, se o surdo é capaz de ser pastor, essa foi a pergunta? Isso. Nas igrejas, de modo geral, os presidentes não enxergam essa capacidade do surdo poder ser pastor. O que você pensa sobre isso? O ouvinte ou o surdo, os dois, eles têm capacidade. É só estudar e se esforçar que consegue sim. Eu penso que todos somos iguais.
E todos são capazes. É normal. Mas o que eu acho é que, por exemplo, tem algumas igrejas que, não, que tem uma visão diferente. Diferente da pessoa com deficiência, né? Acha que qualquer deficiência. Então, penso que precisa de cura, ai, tem que curar, tem que curar. Não aceita a deficiência da pessoa. Mas aí eu pergunto, se eu uso óculos, eu tenho uma deficiência no meu olho, não é verdade? Se a pessoa é mais gordinha, ela tem uma deficiência, não é? Então, a pessoa que é careca, não tem cabelo, faz tratamento não adianta, ela tem uma deficiência. E por que o gordo ele pode ir normal, o careca também, mas o surdo e o cego não? Por quê? Então, todo mundo tem uma deficiência, todo mundo é igual. E eu vejo, né, alguns pastores, missionários, carecas, com os óculos, que não foram curados nunca. E por que Jesus não curou eles? Então, Jesus, ele tem todo o poder para curar? Sim. O cego, o surdo, gordo, magro, o surdo cego, qualquer deficiência, Jesus, ele pode fazer. Mas Jesus, ele pode usar a pessoa como ela está, como ela é. Então, por exemplo, se a Lourdes, ela já me falou que no passado ela pedia para Jesus curar ela. Aí depois Jesus respondeu: eu não vou curar você, porque eu quero usar você para pregar para os surdos. Então aí ela parou de pedir a cura. Então por que Jesus ele precisa usar a pessoa que, por exemplo, o surdo, ele é mais fácil entrar na comunidade surda. Por mais que eu seja fluente, anos de estudo, eu não sou surda, então é diferente. O surdo, ele aconselha outro surdo. Eu incentivo os surdos aqui dentro a fazerem isso. Eu sempre incentivo, porque é importante sim. Certo. Bem, agradeço as suas explicações. Eu vejo que daria mais conversa, mas a gente tem um tempo aqui limite, né, no Instagram, e você tem muita experiência para compartilhar. Muito obrigada pela sua participação. Também agradeço também